Olá, pessoal. Agora nós vamos ter uma aula de gramática, certo? Sobre regência verbal e nominal. E apesar do conteúdo ser um pouquinho longo, vocês vão observar que muita coisa vocês já usam no dia a dia de vocês, tá? Então vocês vão só relembrar e algumas coisas vocês vão adequar, tá? Nós vamos iniciar aqui por regência nominal, tá? E a regência nominal, ela diz respeito, né, a relação existente entre um substantivo, adjetivo ou advérbio e o seu complemento nominal, tá certo? Respectivamente. Então, vamos lá, vamos ver como se dá essa complementação, tá? Então, vamos lá. O aluno tem direito à prova de biologia, certo? Então, nós temos aqui a palavra direito, que é um substantivo, tá? E nós temos o complemento desse substantivo. E esse complemento você pode observar que ele foi ligado, né, através de uma preposição, tá? Próximo, as vitaminas são úteis à vida. Aqui, ó, úteis é um adjetivo. O complemento desse nome foi aqui ligado também por outra preposição. O delegado ficou próximo à viatura. Próximo é um advérbio. E aqui, ó, a preposição ligando o seu complemento. Lembrando sempre que essa preposição, tá certo? É um acraseado, porque a palavra que antecede é um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, e a palavra que é posterior a ele é também uma palavra feminina. E essa palavra feminina, por sua vez, exige a presença de um artigo antecedendo essa palavra. Então, para não ficar a repetição dos dois ais, a, então, a gente usa a crase. Só para relembrar isso aí, tá? Então, vamos lá. Alguns exemplos de regência, certo? De nomes. Então, vocês vão ver que tem diversos nomes que a gente utiliza e que em muitos momentos a gente utiliza a regência com o tipo de preposição adequado e outros não, tá? Então, tem amor a seus livros, meu amor pelos animais, cultivemos o amor da família e o amor para com. Então, a gente pode perceber que existem preposições que são determinadas para serem utilizadas em cada palavra. Ansioso, olhos ansiosos de novas paisagens. Estava ansioso por vê-la. Estou ansioso para ler o livro. Acessível. Isto é acessível a todos. Então, ó, acessível só tem uma preposição que pode ser utilizada. Acostumado já tem duas, a ou com. Estou acostumado a comer pouco. Estamos acostumados com as novas ferramentas. Afável. Ele é afável com sua filha. O professor tem sido afável para com os seus alunos. Agradável. Sou agradável a ti. Ele vive alheio a tudo. João está alheio de carinho. Apto. Estou apto a trabalhar. Joana está apta para desenvolver suas funções. Aversão a ou aversão por. Ele tem aversão a pessoas. Paula tem aversão por itens supérfluos. Benefício a. Pilates é um grande benefício à saúde. Capacidade de ou capacidade para. Laura tem excepcional capacidade de comunicação. Joaquim tem capacidade para o trabalho. Capaz de ou capaz para. Ele é capaz de tudo. A empresa é capaz para trabalhar com projetos. Compatível com. Seu computador é compatível com este.
Contrário. Esse modo de vida é contrário à saúde. Curioso. Curioso de ou curioso por. Luiz é curioso de tudo. Vitória é curiosa por natureza. Descontente. Estamos descontentes com o nosso sistema político. Essencial. Esse livro é essencial para aprender matemática. Fanático. Ele é fanático por história em quadrinhos. Imune. O Brasil não ficou imune à crise econômica. Estamos imunes de pagar os impostos. Inofensivo a, inofensivo para. O vírus é inofensivo a seres humanos. Os danos que sofreu são inofensivos para a sua saúde. Junto a ou junto de. Comprei a casa junto à sua. Estava junto de Miguel quando aconteceu o acidente. Livre de. Este sabonete está livre de parabenos. Simpatia. José tem simpatia às causas populares. Tenho muita simpatia por Ana. Ou a palavra tendência. Viviana tem tendência à mentira. As meninas têm tendência para a moda. União com, união de ou união entre. A união com Regina foi fracassada. Na reação química, ocorreu uma união de substâncias. A união entre eles é muito bonita. Agora nós vamos falar sobre regência verbal. Então, a regência verbal, ela está relacionada com a concordância, com a ligação entre os verbos e os termos que os seguem, ou seja, a complementação desses verbos, certo? Os verbos são os termos regentes, enquanto os objetos, que são os complementos verbais, são os termos regidos. Então, vamos lá. Ele mora em outra cidade. Isso implica mudança de horário. Nós iremos ao passeio. Então, você vai perceber que aqui, ó, mora é o verbo, implica é o verbo, iremos é o verbo. Ou seja, os verbos são os termos regentes. E os seus complementos, tá certo? Aqui os termos regidos. Em outra cidade, sempre ou utilizando preposição ou não. Lembrando sempre que o objeto direto, ele não vai precisar de preposição no seu complemento. O objeto indireto, ele vai precisar de preposição no seu complemento. Então, implica mudança de horário. Olha aqui. Ao passeio, iremos ao passeio. Olha aqui a preposição. Então, nós vamos aí analisar, por exemplo, o verbo assistir, tá? Que dependendo do seu significado, do seu uso dentro de uma frase, ele vai precisar de complementação com preposição ou não, tá? Então, vamos lá. No sentido de prestar assistência, ajudar, prestar socorro, usa-se sem a preposição. O técnico assistiu os jogadores novatos. No sentido de ver, presenciar, exige a preposição. Então, não assistimos ao show. Que preposição exige? A preposição a. O verbo assistir, no sentido de caber, pertencer, exige a preposição a também. Então, assiste ao homem tal direito, pertence ao homem tal direito, cabe ao homem tal direito. No sentido de morar, residir, ele é intransitivo. Então, se você for fazer uma complementação com o adjunto adverbial, você vai ter que utilizar a preposição em. Assistiu em Maceió por muito tempo.
morou, residiu em Maceió por muito tempo. Chegar e ir deve ser introduzido pela preposição a e não pela preposição em. Então, ó, vou ao dentista. Cheguei a Belo Horizonte. Morar e residir. Normalmente vêm introduzidos pela preposição em. Ele mora em São Paulo. Maria reside em Santa Catarina. Namorar. O verbo namorar não se usa com preposição. A gente sempre utiliza, né? Fulano namora com Beltrano, né? Mas aí nós vamos saber que o verbo namorar, ele não precisa de preposição em sua regência. Joana namora Antônio. Obedecer e desobedecer exigem a preposição a. As crianças obedecem aos pais. O aluno desobedeceu ao professor. Simpatizar e antipatizar exigem a preposição com. Simpatizo com Lúcio, antipatizo com meu professor de história. Preferir. Este verbo exige dois complementos, sendo que um é usado sem preposição e o outro com. Então vamos lá. Prefiro o quê? Dançar a quê? A fazer ginástica. Então vamos lá. O verbo preferir, primeiramente, sem preposição. Prefiro o quê? Dançar. A quê? A fazer ginástica, com preposição. Aspirar também, de acordo com o seu significado, vai ser usado de maneira com preposição ou sem preposição. Então, no sentido de cheirar, sorver, usa-se preposição. Aspirou o ar puro da manhã, sem a preposição. Aspirou o ar puro da manhã. No sentido de almejar, de pretender, você vai utilizar com a preposição a. Esta era a vida a que aspirava. Esquecer e lembrar, certo? Vamos lá. Quando não forem pronominais, o que é isso? Quando eles não vierem acompanhados de pronome oblíquo, tá? Então, vamos lá. Se eles não vierem acompanhados de pronome, eles não vão precisar de preposição. É o caso desse primeiro exemplo. Esqueci o nome dela. Esqueci o quê? O nome dela, sem preposição. Quando forem pronominais, aí sim, quando vierem acompanhados de um pronome, então são regidos pela preposição de. Então vamos lá. Lembrei-me do nome de todos. Tá vendo aí, ó? A preposição dó, que é a contração de mais ó. Lembrei-me de quê? Do nome de todos. Visar. Então, vamos lá. No sentido de mirar, usa-se sem a preposição. Disparou o tiro, visando o alvo. Visando o quê? O alvo. No sentido de dar visto, usa-se sem preposição também. Então, visaram os documentos. No sentido de ter em vista, de ter um objetivo, é regido pela preposição a. Viso a uma situação melhor. Vamos lá. Querer também tem dois ou mais sentidos. Por quê? Porque o verbo querer, ele tem dois ou mais significados. Então, dependendo do seu significado, ele vai usar a preposição ou não. Então, no sentido de desejar, usa-se sem preposição. Quero o quê? Viajar hoje. No sentido de estimar, de ter afeto, de querer bem, então você usa com preposição. Quero muito aos meus amigos. Proceder. No sentido de ter fundamento, se isso procede, então você usa sem preposição. Suas queixas não procedem, ou seja, suas queixas não têm fundamento. No sentido de originar-se, vir de algum lugar, exige a preposição de. Muitos males da humanidade procedem de quê? Da falta de respeito ao próximo.
No sentido de dar início ou executar, usa-se a preposição a. Os detetives procederam a uma investigação criteriosa. Pagar e perdoar. Se tem por complemento uma palavra que denote algo, ou seja, alguma coisa, não se exige preposição. Vamos lá. Ele pagou o quê? A conta, tá? Ele pagou a conta. Se tem por complemento uma palavra que denote uma pessoa, aí será regido por uma preposição. Perdoou a quem? A todos. Pagou a quem? A dona da loja, por exemplo, tá? Informar, no sentido de comunicar, avisar, dar uma informação, admite-se duas construções. Então, objeto direto de pessoa e indireto de coisa, regido pelas preposições de ou sobre. Informou todos do ocorrido, tá? Ou ainda, informou a todos o ocorrido. Quando você usar a preposição com a primeira palavra, a palavra da pessoa, então você não vai usar a preposição com a palavra de algo. Quando você fizer o inverso, você vai usar a preposição primeiro, depois sem preposição. Ou sem preposição primeiro e depois com preposição. Implicar no sentido de causar, acarretar, usa-se sem preposição. Essa decisão implicará sérias consequências. No sentido de envolver, comprometer, usa-se com dois complementos, um direto e um indireto com a preposição em. Implicou o negociante no crime. Aí você vai me perguntar, cadê a preposição em? É a contração, tá certo? Em mais ó fica nó. No sentido de antipatizar, é regido com a preposição com. Implica com ela todo o tempo. Custar. No sentido de ser custoso, de ser difícil, é regido pela preposição a. Custou ao aluno entender o problema, né? Foi difícil para o aluno entender o problema. No sentido de acarretar, de exigir, usa-se sem preposição. O carro custou-me todas as economias. No sentido de ter valor, usa-se sem a preposição também. Imóveis custam caro. Para a gente finalizar, né? Mais uma mensagem para hoje: amor, gratidão e fé, sempre, né? Que nós consigamos continuar os nossos estudos, consigamos melhorar a nossa rotina, observar os nossos objetivos, mirar neles, né? E que a gente agradeça, ame e tenha fé sempre. Bons estudos e até a nossa próxima aula.